Confiei, Senhor, na vossa misericórdia, meu coração exulta, porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Salmo 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Para celebrar mistério tão sublime, reconheçamos as nossas culpas e pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, nos conceda a indulgência e a absolvição de nossas culpas e pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Oremos. As intenções da Santa Missa, pelo professor Olavo de Carvalho, Maria José dos Santos Gomes, Cristiane Sarno, Fidelis Geraldo. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou ao ouvido do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinaste. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 48, 49. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este é o fim do que espera estultamente, o fim daqueles que se alegram com sua sorte. São um rebanho recolhido ao cemitério, e a própria morte é o pastor que os apacenta. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São empurrados e deslizam para o abismo.
seu corpo e seu semblante se desfazem, e entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte, e junto a si me tomará em suas mãos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, todos se aplaudem, tudo bem, isso é que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e viver em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ite missa est. La messa è finita. Andate in pace. La messe è finita. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem
da terra. Tunc formavit Dominus Deus omne pulverem de humo, et inspiravit in aris eius spiraculus vitae, e insuflou nas suas narinas um pequeno espírito de vida. Et factus est homo in animam vivente. E assim se fez o homem se tornou uma alma vivente. Um texto curto, mas que guarda não tanto o segredo de Deus, mas o segredo do ser humano. Quid est homo? Quem sou eu? O professor Olavo de Carvalho, seu seminário titulado A Consciência de Imortalidade, realizado em 2010, agradeço ao professor João pela indicação, concebeu a pedagogia mais do que um método odós, mais do que uma estrada, uma viagem acadêmica, cujo objetivo seria elaborar uma reflexão sobre um determinado tópico. A sua perspectiva se fundamenta na evangélica parábola do bom pastor. Diz Marcos, capítulo 4, versículo 1. Ex esset seminas ad seminandum. E o semeador saiu espargindo, jogando as suas sementes. Belíssima imagem. Por causa dessa didática do semeador, do divino semeador, os encontros intitulados As Consciências de Imortalidade foram chamados de seminário. Sementeira. O professor Olavo não somente recuperou a sua genuína acepção filosófica do conceito seminário, mas auferiu uma renovação nos seus objetivos, conteúdos e formas. A palavra seminarium é uma palavra neutra da língua latina, da terceira declinação. Encontra-se dicionarizada com as seguintes acepções: sementeira, seminário, princípio, origem e causa. O professor Olavo assumiu integralmente as significações da dição latina para compor o seu seminário sobre a consciência de imortalidade. Consciência de imortalidade, que coisa fantástica! Consciência de imortalidade. Ele, o professor Olavo, é o pequeno bom pastor, o pequeno bom semeador, que lança as sementes e as entrega ao divino agricultor para que as orvalhe com o Santo Espírito e elas germinem, cresçam e frutifiquem nas consciências, sobretudo nos corações. A pessoa deve possuir a consciência da imortalidade como referência própria. Interessante, não é? Eu sou imortal, mas não imortal aqui desse mundo, não é? Por isso, tal é o imortal, eu acho graça, mas a imortalidade é uma outra dimensão, como referência própria, uma vez que é a condição sine qua non de uma reorientação da vida pessoal na esfera cognitiva e na esfera moral. Se a minha vida acaba aqui, se tudo acaba aqui, para que o empenho moral? Para que a intelecção das coisas? Registra-se aqui um entrechoque, pois há quem assegure peremptoriamente
que conjecturar uma vida além dessa seja algo esdrúxulo, visto que não constitui uma referência para nenhum ser vivente. Inúmeros homens demonstram-se céticos diante de tal elucubração, vida eterna, vida imortal. Além disso, descortina-se outro antagonismo no mundo cristão. Alguns crentes fiéis, alguns católicos, não assentem à perspectiva da imortalidade e pensam mais nas qualidades da perenidade, isto é, pensam mais no castigo e na punição. Sim, eu vou morrer e aí eu vou ter céu, ou o que é que eu vou ter? Vou para o inferno, vou para o purgatório. Mas as pessoas não pensam na imortalidade. Assim, a substância da vida imortal é ofuscada pelo afã da cotidianidade. Por que a imortalidade está na pauta das discussões? Porque o professor Olavo nos propõe seminários sobre a imortalidade. É só mesmo uma questão, uma habilidade acadêmica? É muito mais do que isso, enquanto requer a integração dessa proposição como referencial na nossa vida. O imortal já está aí, está em mim, está em você, já está aí o imortal. Eu não espero ser imortal, porque Deus, ao me criar, já me concedeu a graça da imortalidade. O imortal já está aí, embora não seja o nosso foco. Compreende-se que a imortalidade nos sugere uma faixa de tempo e uma outra faixa acrônica que abrange a temporalidade. Não é o tempo que absorve, né, a imortalidade, é a imortalidade é que absorve o tempo. É morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. A pergunta, que é imortal, supõe a ideia do eu. É uma coisa maravilhosa quando uma criança diz eu. Quando a criança passa por esse processo de autocompreensão, eu, o meu eu. Nesta área, não é permitido haver cisão entre a alma e o eu. Aquilo que nós estudamos no consistório. O eu é a realidade metafísica nossa. É aquilo que nós temos mais de próprio. É por isso que Jesus nos disse que nós devemos temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar, arrancar, destruir a essência, o próprio eu. A concepção do eu denota a nossa presença em um lugar direito, um lugar metafísico. Quando eu digo eu não estou falando do meu dedo, da minha cabeça, da minha orelha. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Fenomenologicamente, o eu está constituído pelas percepções em suas variadas dimensões. Aí o professor Olavo fala do eu presencial, o eu social, o eu biográfico. Contudo, essa tríplice dimensão do eu pretende garantir que o eu existe, isto é um eu substancial, uma substância espiritual criada por Deus. Vejamos como o aborto, estou fazendo já as aplicações, como o aborto é algo que ofende diretamente a Deus. A pessoa quer limar, acabar com algo que ela não pode acabar. As teorias científicas entram em discordância ao se referir à substancialidade do eu.
erroneamente, há uma predominância da concepção do eu enquanto formado pela sociedade. Quem forma o meu eu é a sociedade. Eu não tenho um eu eu não tenho um eu metafísico, eu tenho um eu social. Constata-se que cada um vive na certeza da sua própria continuidade, através do sentimento de identidade do eu. O sentido de identidade não é capaz de ser mutilado, pois o sentimento de continuidade do eu confere unidade à nossa existência e nos outorga o sentido de responsabilidade das nossas ações. Pensemos em nós. Um dia fomos crianças. Depois entramos na puberdade, na adolescência, e nos tornamos adultos. O que mudou? Foi o eu substancial? Não, foi a forma externa, a forma material. Por isso que é um grande pecado considerar uma criança como um objeto, sem um eu, sem uma interioridade, sem uma sacralidade, sem uma identidade. Pois bem, o eu pessoal, substancial, metafísico, nos difere dos outros eus. Isso é, eu sou eu, não sou a senhora, não sou a senhora, não sou Felipe, não sou eu, sou eu. Não se mistura, não se dissolve o eu. Portanto, o eu firma-no na nossa identidade individual. E aqui uma reflexão. O nosso eu profundo, metafísico, espiritual, é um eu marcado pela nossa identidade de gênero. Deus não criou qualquer coisa, um sujeito indefinido. Deus criou o homem, criou a mulher. A identidade, essa identidade não é uma identidade externa, não é uma identidade adquirida, é uma identidade recebida. E na eternidade, a minha identidade, digo agora, de gênero, sou homem, permanecerá para sempre. Cada um realizará a sua identidade pessoal, homem ou mulher, cada tempo de uma forma. Na eternidade será de uma outra forma, que não a forma conhecida por nós. O sentimento de imortalidade não acaba com o corpo. O corpo é uma forma material, mas o corpo é importante porque ele assinala, ele marca uma etapa da minha existência. Marca uma etapa, agora eu tenho um corpo, mas não a forma essencial concebida por Deus. A nossa essência, a essência que existia em potência antes da nossa geração, nós existíamos como? Santo Agostinho tem isso muito lindo quando ele fala sobre a origem da alma. Ele diz: a alma preexistia, não como entendem algumas religiões orientais, mas as almas preexistiam na mente de Deus. Na mente de Deus, porque Deus tem um domínio sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Tá bom? Na mente de Deus, nós já existíamos desde sempre. Aqueles que nascerão amanhã, depois daqui a 10 mil anos, eles todos já existem na mente de Deus.
não existem enquanto indivíduos, mas na mente de Deus, em potência, eles existem e passarão ao ato. Potência e ato passarão à realidade aqui existencial. Sendo assim, a minha individualidade, o meu eu, é irredutível a qualquer coisa e ao aniquilamento. Renuncie o seu eu. Não posso renunciar. Eu não posso renunciar. Por essa razão, quando os persas invadiram uma parte da Europa, etc., seu grande comandante proclamou o seguinte lema: mais do que escravizar os corpos, queremos escravizar as mentes e o espírito. Todos nós proclamamos que somos livres, não é? Mas quantas escravidões estão dentro de nós? Só Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estou terminando. Na base mental ou racional do ser humano também residem fragmentos. Não podemos apostar simplesmente na nossa razão. Não podemos, porque ela é fragmentada. Contudo, percebe-se a existência de muitas coisas aí, mas também que há um eu substancial. Sendo assim, o homem percebe que não há razão para ele existir. Na própria razão, o ser humano, no próprio ato de raciocinar e de pensar, o ser humano, em determinado momento, diz assim: olha, não há razão para eu existir. Aí temos todos uma teoria, né? Não, foi o ocaso, foi a evolução, mas tudo isso, mesmo quem ensina essas coisas, no fundo, não acredita. De onde veio então o meu eu? De onde veio o seu eu? Você já se perguntou isso? De onde veio o meu eu? De que lugar? Diz professor Olavo, é um mistério. O meu eu é um mistério. Salmo 138. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. É um mistério. A conclusão é inevitável. Existo porque Deus quis, por sua livre e espontânea vontade. Portanto, a gratidão é a maneira humana de existir. O homem, verdadeiro homem, ele é agradecido. Pois Deus não formou uma matéria ou um corpo subsistente, mas Ele infundiu no corpo a graça do eu substancial. A palavra diz que Deus soprou nas narinas do homem, do boneco de barro, o pequeno espírito, e o boneco de barro tornou-se um ser vivente. A infusão da gratidão constitui o homem, pois ele não tem outro fundamento a não ser o amor divino, o amor de Deus. Diz o professor Olavo. Aceitar essa verdade é salvação plena. Com tais conceitos, o professor Olavo nos abriu o entendimento para a senda da eternidade. O meu eu substancial, conforme falei anteriormente, não se dilui com a dissolução do corpo na hora da morte, mas ganha um corpo espiritual dado por Deus e passa a viver de acordo com os merecimentos na presença de Deus. Tenhamos a eternidade
diante dos nossos olhos, pensemos que a eternidade em Deus nos aguarda. Nos aguarda porque nós somos, por dom e graça, imortais. Que Nossa Senhora nos ajude, interceda por nós e conceda ao professor Olavo o descanso e a luz eterna. Amém. Façamos a oferta. Ora, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, de coração vos darei graças. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação. Nós vos suplicamos que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Reunido com os apóstolos na última ceia, para que a memória da cruz salvadora permanecesse para sempre, ele se ofereceu a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão neste sublime sacramento, a todos nutris e santificais. Fazei de todos um só coração. Iluminais os povos com a luz da mesma fé e congregais os cristãos na mesma caridade. Aproximamo-nos da mesa de tão grande mistério para encontrar por vossa graça a garantia da vida eterna. Por isso, com os anjos e os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra, a vossa glória, vossa voz, bendito que vem em nome do Senhor,
aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Deus. Do mesmo modo, ao oferecer, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Meu Senhor Jesus. Eis o mistério da fé. Anunciamos celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e de servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no socorro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e adormeceram na paz do vosso Cristo. O professor Olavo de Carvalho, Maria José, Cristiane Fidelis e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, esposo de Maria, os vossos bem-aventurados apóstolos e mártires e todos os que neste mundo serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, Jesus Deus, com Pai, Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Esta união do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, diz o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou filho de igreja e mas não só palavras O corpo e sangue de Cristo guarda em nossa alma para a vida eterna. Amém.
Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vieste a este mundo. João 11, 27. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós oramos, por vossos filhos, e chorando neste vale, e a felicidade da moça, esses vossos olhos misericordiosos a nós morrem, e depois desse mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. São Miguel Arcanjo, defendendo neste combate, seja nossa guarda contra a maldade e cilada do demônio. Estande dos meninos que Deus sobre inimigo tem, e vós, príncipe da milícia celeste. Precipitai-me a fé a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagam pelo mundo para a perdição das almas. Assim seja. Coração sacratíssimo de Jesus. Coração sacratíssimo de Jesus. Coração sacratíssimo de Jesus. Santo anjo do Senhor, agradeço a presença de todos aqui na missa do 30º dia do nosso professor Olavo de Carvalho. Agradeço àqueles que nos acompanham através do oratório virtual, orando com você e minha casa serviremos ao Senhor. Na outra semana, na próxima quarta-feira, daremos início ao nosso itinerário espiritual para a Páscoa com a Quaresma. Às 9h30, nós faremos os piedosos exercícios da Via Sacra e às 10 horas a Santa Missa com a imposição das cinzas. O que eu tenho a lhes dizer é que as pessoas que recebem as cinzas, elas devem se comprometer em fazer um itinerário espiritual durante a Quaresma, para a Páscoa. Há pessoas que brincam com as cinzas, trazem até criancinha de braço, né? Não é para criancinha assim. Recebe as cinzas aquelas pessoas que de fato querem fazer um percurso espiritual. Então, quarta-feira, 9h30, Via Sacra, 10 horas a Santa Missa. Todas as sextas-feiras da Quaresma faremos às 15 horas a hora da misericórdia, logo a Via Sacra e depois a Santa Missa. Estarei aqui para acolher as pessoas que quiserem se confessar ou fazer direção espiritual. A direção espiritual está ligada à confissão, é algo muito útil para o cristão fazer o seu itinerário para Deus. A pessoa vem,
conversa com o sacerdote dá um itinerário, que como médico passa uma receita, prescreve aquele remédio, a pessoa vai trabalhando, volta depois para fazer uma prestação de contas, dizer quais foram as dificuldades encontradas, quais são os propósitos feitos, as moções do Espírito Santo no coração. Tá bom? Então, vamos dedicar as sextas-feiras à tarde para esse trabalho espiritual. Então, as pessoas que quiserem, preciso ter querer, eu quero. Aqueles que têm vontade, então, se inscrevam recebendo na quarta-feira as cinzas, tá bom? Quarta-feira de cinzas, das cinzas. Aquilo que o professor Olavo fala, não é? Muito bem. O corpo se dissolverá, como diz a própria Escritura, mas o espírito, a alma, o eu substancial permanecerá ou na presença de Deus ou longe de Deus. Tá bom assim? O Senhor esteja convosco. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os agradecimentos celebramos aqui na Eucaristia, que é o perfeito agradecimento. Queremos agradecer a Karina pela sua gentileza. Ela veio de Camaçari para nos acompanhar aqui na liturgia com tanta propriedade, com espírito de oração e de devoção. De vez em quando vou bater, viu? A sua porta, tá bom, Karina? Agradeço ao nosso decano, o Major Natan, depois o professor poeta João Filho, o Felipe, a senhora Vânia, muito obrigado, representando aqui o grupo de estudos políticos da Bahia, pelo testemunho edificante que nos deram a respeito do professor Olavo. Uma Ave Maria por todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,